sou Gilvan, da Terra do Mel, canal Abelhas de Macatinga. Pessoal, taxonomia clássica. Antes eu peço favor para você assinar o canal, compartilhar esse vídeo, tocar o sininho para receber outros vídeos e deixar o seu like. Pessoal, vamos lá, rapidinho. O que é classificação? O que é taxonomia? É uma ciência, é dentro de uma ciência maior que a biologia, é um dos seus ramos. É o nome, a nomenclatura dá nome às espécies biológicas. E segue regras que desde o passado antigo, antes de Cristo, já havia alguns cientistas, filósofos gregos tentaram classificar as espécies, mas não encontraram meio. Até que no século XVIII, Carl Linné, que era um sueco, em português Carlos Linneu, nasceu aqui, nessa data de 3 de 1707, faleceu em 10 de janeiro de 1778. Ele escreve o Sistema Natura e nesse livro, nessa obra, ele define algumas características. Na verdade, ele vai definir o que fazer, como fazer para classificar uma espécie. Entre essas regras, vamos pensar, critérios adotados por Linneu, não envolveu todos os taxos que conhecemos hoje, mas muitos foi ele quem definiu. Escrever o nome das espécies em latim ou latinizar a palavra que fosse em outro idioma. Isso é comum. Vai ver ao longo desse vídeo. Então Linneu definiu isso. Por que latim? Porque latim já era uma língua morta desde antes de Cristo. Então não havia mudança, não havia possibilidade de haver mudança. E que essa língua fosse também, no caso do nome da espécie, fosse universal. Destacar no texto, grifado ou sublinhado, que é aquela que está hoje no computador é muito fácil, é selecionar e clicar em cima do S, ou grifado, que é a cor escura, que é o negrito, seleciona, faz o mesmo processo, seleciona e em cima do N, ou itálico, que no computador é fácil fazer isso, até no celular, seleciona e, no caso, vai tocar no I, clicar no I. Bom, ele também disse que o nome das espécies tinha que ser binominal, foi um critério. E ele criou o que é a primeira palavra, aqui tem o exemplo de Apis mellifera mesmo, que foi quem classificou, não o que tem no Brasil, na América, lá na Europa. A primeira palavra é chamada de epíteto genérico e a segunda palavra é o epíteto específico. Gente, epíteto, a gente fez uma questão no português. O próprio Linneu o pai da taxonomia, é um epíteto em si, porque ele não é o nome pai, mas vamos pensar uma coisa, situação diferente, vou pegar uma coisa bem maluco beleza. Raul Seixas, ele pode ser conhecido como maluco beleza, um epíteto. Joaquim da Silva Xavier, Tiradentes. Então, mas logo em seguida vem outros estudiosos, outros naturalistas, o Linneu era um naturalista, e começa a mudar um pouco, já começa a modificar um pouco esses critérios. Entre esses está deixar o nome da espécie de ser binominal para ser trinominal. Um exemplo clássico está aqui. Amadé Louis Michel Letellier nasceu em 9 de outubro de 1770, faleceu em 28 de 8 de 1845. Ele classificou várias espécies, inclusive ele era um zoologista, entomologista, ou seja, trabalhava com animal, especialista em animal mais em inseto, e principalmente em himenóptero, no exemplo, as abelhas. Ele classificou espécies como exemplo a Melipona quadrifaciata. O epíteto é Melipona, epíteto genérico, específico quadrifaciata, e o quadrifaciata por conta de ter 4 listas, é um animal preto, um inseto todo preto com 4 listas abdominais. Outra foi a Melipona quadrifaciata antidioides. Antidioides, por causa que tinha uns antídeos, uma parte de flores de plantas, aí foi usado. Aqui já é trinominal e aqui já tem o epíteto subespecífico. Epíteto genérico, epíteto específico, epíteto subespecífico. Outra espécie que é mandaçaia também foi a Melipona quadrifaciata, tá? E outra que ele classificou várias espécies, ou com
grafia binominal ou trinominal. Por exemplo, a abelha que eu chamo, já desde um tempo que eu passei a chamar, mas 2019, finalzinho de 2020, de rainha da terra, eu quis dar um nome de nobreza para ela, um destaque popular, claro, senso comum, pode ser que vire, não é bem senso comum, praticamente eu acho que eu falo, a rainha da terra. É a Melipona quinquefasciata. A quinquefasciata quer dizer esse epíteto específico, 5 listras abdominais. É uma das urossus, tem várias urossus, tá? Foi ele também que o classificou, tá? Vou falar mais de outro cientista para a gente explorar um pouco aqui algumas coisas ainda dentro da parte da taxonomia. Outro taxonomista famoso, agora já no século XIX, nasceu e faleceu no século XIX, foi o Frederick Smith. Ele era britânico, ele nasceu no ano de 1805, morreu no ano de 1879, consequência de uma cirurgia de vesícula biliar. Ele classificou muitas espécies, ele era um entomologista, somente Hymenoptera, especialista em Hymenopteras, que são as abelhas. Ele classificou várias espécies, nós lembremos que naquele período o Brasil era mais alinhado com a Europa e tudo que era encontrado aqui era mandado para ser validado na Europa, em tese, ou seja, as espécies eram mandadas para a Europa para ser estudadas lá. E não confundir um pouco Smith, que eu já até confundi com Edgar Albert Smith, que nasceu no ano de 1847 e faleceu no ano de 1916, que era filho do também Smith. Só que ele era um zoólogo, malacologista ou malacólogo, ou seja, estudioso especialista em molusco, não em artrópoda, não no caso insetos. Mas o Smith, ele classificou, inclusive, ele era um naturalista, naquela época não havia a profissão de biólogo, não havia também de físico nem de químico. Físico já estava mais ou menos se concretizando. Ele classificou várias espécies, ele mudou, no caso ele pegou o epíteto, ou seja, o epíteto específico, ele colocou um nome popular, um nome vulgar, um nome que era senso comum para a espécie. Eu vou deixar vários nomes aqui escritos até melhor no vídeo, para vocês entenderem como é que é a espécie, deixar a data e como é que o pessoal se reporta num texto. Não há necessidade de citar o taxonomista, mas ele classificou entre as espécies a vespa mandarinha, que é asiática, no ano de 1852. E uma questão interessante é dessa aqui, a Melipona mandacaia, que é a mandaçaia, que eu chamo mandaçaia da caatinga, muita gente chama outro nome, Smith, não tem essa abelha ainda, não tem esse serviço com esse epíteto específico, e ninguém chama a espécie pelo seu epíteto específico. Pode chamar pelo genérico? Pode, eu posso chamar só vespa, eu posso chamar só Melipona, eu posso chamar só Physiomelita, eu posso chamar só Lestrimelita. A Lestrimelita limão é outro exemplo, latinizou limão. Lembremos que no latim não existe acento, não existe tio, não existe cedilha. É uma língua bem diferente de muitas outras línguas. Então, no ano de 1863, ele classifica essa espécie brasileira de área de caatinga, ou seja, do bioma caatinga, mas não de todo, de alguns ecossistemas, talvez não sei quantos, mas a maioria dos ecossistemas, inclusive dentro do bioma caatinga, pode não existir abelha, provavelmente não, a gente tem que entender, mas é importante a gente lembrar que isso aqui foi um taxonomista importante, que classificou dezenas e mais dezenas de espécies de insetos do mundo afora, tá? Abelhas e vespas e outros bichos. Bom, eu vou fazer aqui uma abreviações de vou falar sobre algumas abreviações, que é outra proposta. Eu estou falando da taxonomia clássica, não estou entrando numa taxonomia maior. Então eu vou aqui também pontuar algumas coisas dentro desses que eu acho que é prudente, nessa questão de classificação das espécies biológicas. E eu quero mostrar aqui essas abreviações. Essas abreviações elas são prudentes para a gente entender. Uma é afins, abrevia só para AFF. Por exemplo, vamos imaginar que é uma plebeia. Ela é parecida com aqui, eu escrevo plebeia remota, destacado no texto. Eu vou pegar depois, quando estiver editando o vídeo, mostrando como é que ficaria isso. É uma abreviação. A outra é Coferatum.
imaginar CF, Melipona conferata bicolor. É uma melipona que eu não sei se de fato confere, parece com a bicolor, mas não sei. Bom, na verdade essa é guarate. Outra forma, só é Melipona F subnítida. Vou imaginar que é a jandaíra. Não sei se é bem a jandaíra, mas pode ser algo que está se parecendo, é parecida, é uma forma. Variedade. Vá. Lembrando que isso não é latim, isso é no meio, junto à palavra, no final do nome, da grafia. Responde-as tuberosa, vá tuberosa. Então, quer dizer, imagina que eu encontrei uma variedade de imbu, ou umbu, que é uma planta nativa da caatinga, que ela é diferente, ela não é a que nós conhecemos. Aí, quer dizer, ou não qualquer um cientista, eu não estou na pesquisa. Então eu escrevo isso. Outro é o clone. Clone, imagina que alguém fez o clone do munduri, ou chamado manduri, ou rajadinha, várias denominações de senso comum. Então fica Melipona acima CL. Outras abreviações muito prudentes, vocês veem, às vezes o pessoal tem perguntado, está em texto, e isso é importante entender, é o SP. O SP, ele é muito utilizado, eu lembro se você pegar alguns documentos, se olhar, atualmente no mundo inteiro, publicado todas as revistas, você vai encontrar também essas grafias, todas essas abreviações, elas são comuns, são universais, tá? Quando se usa o SP, quando não se sabe ainda o epíteto específico, tá? Você sabe o gênero, qual aquele organismo vivo pertence, qual é o seu gênero, tá? Mas ainda não sabe a espécie que pertence a esse organismo. Então você usa o SP, tá? Isso é muito interessante. O outro é o SPP. O que é o SPP? Vamos imaginar que você está falando de várias espécies. Você também usa. Uma outra abreviação, que eu vou aqui escrever rapidamente, é se eu escrever, por exemplo, M da Caia. Aqui um pouquinho. Eu posso abreviar, se eu já falei dessa espécie, já fiz a grafia científica dela no texto. No segundo momento, quando eu for me reportar cientificamente a espécie, eu posso abreviar o epíteto genérico. E se fosse, vamos imaginar, nas que tem grafia trinominal, posso abreviar se eu já escrevi, já fiz por extenso. O nome científico da espécie, por exemplo, qualquer uma espécie. Vamos pensar Melipona aquária fasciata antidioides. Eu também posso utilizar essa abreviação. O que não posso fazer é chamar a espécie só pela o seu epíteto específico ou subespecífico nesse caso, quando a grafia é trinominal. Isso não, isso está inadequado diante das normas da classificação das espécies. Então, isso eu não posso jamais utilizar. Taxonomia, eu quero falar um pouco sobre híbrido, quer dizer, vou falar um pouco sobre híbrido. Para a genética, o que é híbrido? É um indivíduo heterozigoto. Mas o que é um indivíduo heterozigoto? Só lembrando e reportando a genética clássica mendeliana, igual Mendel, século XIX, segunda metade. Ele trabalhou com ervilha, que é plantas, e ele separava, purificava por características. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma cor que é muito comum, isso está em todos os livros de biologias do mundo inteiro, quando fala das bases de genética. Quando ele chamou de heterozigoto, é o híbrido, foi o cruzamento. Ele cruzou indivíduos puros, homozigoto, cruzou um indivíduo desse tipo, esse perfil genético, que ele nem sabia na época, com outro tinha esse perfil. Ele obteve 100% de indivíduos com esse perfil. E a característica que é analisada era a cor da semente, a cor amarela. O indivíduo que tinha esse perfil era puro amarelo, heterozigoto. Então, isso é híbrido, isso dentro da genética. Quando vai para a zoologia, o pessoal faz uma confusão, às vezes quer transpor o conhecimento para de qualquer maneira, não é assim que funciona, erra. Na zoologia é cruzamento de espécies. Exemplo que tem sido muito falado e que tem errado, o pessoal erra toda hora,
É o cruzamento dessas duas subespécies de abelhas de mandassaias, a Melitna quadrifaciata dioides com a Melitna quadrifaciata, e o pessoal tem dito que chega a esse bicho aqui. O que é essas siglas? É Melitna quadrifaciata híbrida, Melitna quadrifaciata híbrida com I, que não existe o híbrido com I, é com H, híbrido, tá gente? Tá lá, bom português, e eu acho da sua primitiva. É Melitna quadrifaciata mestiça. Isso é erro. O que é esses bichos aqui? É a Melitna SPP. Por quê? Porque nem pode ser chamado de Melitna quadrifaciata antidioides, muito menos de Melitna quadrifaciata, porque ela traz genético dos dois. Faço aqui, com isso pode levar para um mais sabido dos doutores, pode ser um acordo e tudo, mas não está correto, chamar a abelha Steinamérica africanizada, ou a polihíbrida ou polihíbrido de Apis mellifera. Motivo: 6 subespécies misturadas, isso ainda no ano 1956, o Valverican Steven Kerr, Dr. Kerr. O que pode ser chamado? Só pode ser chamado Apis spp, porque você não sabe, você vai fazer o DNA dessa espécie, ou melhor, desse bicho que está aí, você não sabe o que você vai encontrar, inclusive vai mudar de colônia para colônia, porque ora a genética pode estar refletindo mais numa colônia a presença da espécie africana, por exemplo, Apis mellifera scutellata, outra pode ser da Apis mellifera mellifera europeia, já no outro momento pode ser da Apis mellifera linguística, a outro momento pode ser da Apis mellifera iberiensis, outro momento pode ser de uma outra Apis mellifera, de qualquer uma. Não vai ter essa genética que difere, e aí eu falo isso com base, com conhecimentos. Não que eu queira ser o super sumo de nada, mas o DNA da Apis mellifera nunca, jamais, até porque ela tem uma grafia binominal, não foi por acaso, que foi a grafia de Linneu, foi taxonomia do Linneu, foi quem o classificou, Apis mellifera. Jamais vai bater com o bicho que está aqui. O DNA lá é diferente. É igual o motivo é o mesmo aqui. Se você faz o DNA desse bicho que foi o cruzamento dessas duas subespécies, então, pessoal, como eu falava, o cruzamento dessas duas mandassaias, a Melitna quadrifaciata antidioides, a Melitna quadrifaciata, o que vai acontecer é que ela só pode ser chamada assim. Ou pode até não colocar o SPP, nem o SP. Por quê? Porque só se tem se referindo a só uma espécie. Isso aqui, essa parte aqui, está errado. Ó. MQH, MQI, está errado. MQM, está errado. Então chama a atenção por quê? Porque pode ser que isso possa cair em uma situação mais, digamos, trabalho de conclusão de curso, iniciação científica, e se o aluno fizer isso, o orientador vai detonar no força de expressão. O outro é escape trigona é a tubuna com a canudo. Não pode ser chamado outra coisa, só pode ser chamada escape trigonis pp. Isso dentro do conceito da zoologia. Ou seja, são híbridos dentro das normas da zoologia. Se fosse da parte de genética, não. Isso era ter alelos, como eu falei, é diferente, ou seja, ser heterozigoto. Outro caso interessante é equinos, exos assinos com exos cavalos, que é o jumento cruza com a égua. De um modo geral, os documentos, foi uma pesquisa, abordagem, é colocado exo. E no caso lá que eu falei anterior, a Apis mellifera, não tem uma espécie, não tem duas grafias, é um dos critérios de tantos outros. Vamos pensar na atualização atualmente da nomenclatura das espécies, não pode ter dois bichos ou melhor, não pode, sim, dois bichos com DNAs diferentes, que isso é um dos critérios para separar, recebendo a mesma grafia. Se já existe uma classificação Apis mellifera, não pode o bicho que está aqui na América, até porque é um caso à parte. Vamos entender. De um modo geral, esse aqui tende, a abelha mestiça, do ponto de vista da zoologia, ela tende a se separar, as duas espécies. O mesmo acontece aqui. Nesse caso aqui,
é um caso interessante que é estéril. Há uma mais ou menos, e cada tentativa de cruzamento, 1 em cada 1000 é fecundado, seja a fêmea nascida desse cruzamento ou macho. O caso mais intrigante e mais interessante também no mundo inteiro é a questão das aves. As 6 subespécies classificadas pelo Dr. Kerr, elas tornaram um bicho que é polihíbrida e ele é viável. Sempre as rainhas, os zangões, toda a colônia ali mantém-se um bicho viável. É um caso ímpar em todo o conhecimento humano até hoje, que foi o cruzamento dessas 6 subespécies e tornar inclusive um bicho, uma coisa interessante que eu tenho que relatar aqui, as espécies europeias, que ainda existem, as raças, bem como também as africanas, poucas na Ásia, que são os 3 continentes que tem essa abelha, que foi introduzido, foi aclimatizada, está aclimatada, é importante entender isso, ela se tornou muito migratória, a ponto, só para a gente ter um entendimento aqui, esse cruzamento ter sido feito no ano de 1956, 55, 56, e elas ter sido liberadas, segundo o relato, no ano de 1957. No ano de 1960, ela já tinha chegado à região nordeste e à região norte do país, ou seja, saiu de Rio Claro, São Paulo, interior de São Paulo, e atravessou todo o restante da região sudeste, da região nordeste, chegou, por exemplo, a Mossoró, no Rio Grande do Norte, que é ali o contorno, basicamente, para contornar para ir para o Ceará, litoral cearense, e também tinha chegado à região norte do país. Então, isso mostra que dentro da década de 1980 ela atingiu a América do Norte, ou seja, atravessou toda a América. Inclusive, tentaram fazer uma barreira junto à parte de Panamá, naquela região toda, e Costa Rica, mas não foi possível. Ela chegou nos Estados Unidos, Canadá. Então, é bem interessante entender isso. É um bicho muito competitivo, em tese, trabalha muito. Então, aqui agradecendo a você, é muito técnico, não resta dúvida. Isso porque eu tentei ao máximo transpor isso num conhecimento mais tranquilo possível, menos técnico, para não ficar tão difícil. Agradeço a você que teve essa paciência de chegar até aqui. Mais uma vez, agradeço a todos os assinantes do canal Abelhas Biomacatinga. E aqueles que não são assinantes, eu peço, por favor, se você quiser dar uma força, é importante para a gente, assinar o canal, compartilhar esse vídeo, tocar o sino para receber outros vídeos, bem como deixar o seu like. Isso é extremamente importante para o canal. Então, obrigado pela atenção. Taxonomia clássica foi o nosso vídeo.